Olá, bom dia, que bom ter você com a gente, que bom estarmos juntos em mais esse domingo, em mais um domingo deste mês de outubro, para celebrarmos ao Senhor. Sinta-se abraçado, abraçada por nós, sinta-se à vontade em nosso meio e vamos celebrar juntos. Vamos agradecer a Deus por sua bondade, graça, misericórdia, agradecê-lo por sua presença inesgotável no meio de nós e assim reafirmarmos a nossa fé diante do Senhor. Vamos celebrar juntos? Vamos dizer, vem, esta é a hora da adoração. Todo tempo é tempo de celebrarmos ao Senhor, todo tempo é tempo de buscarmos ao Senhor. Jesus disse no Evangelho de João que o Pai, nosso Deus, está procurando verdadeiros adoradores que o adorem, e em espírito e em verdade. Vamos então dizer, esta é a hora da adoração. Celebramos o teu nome e dizemos que esta é a hora da adoração, porque desde que nascemos, desde que o Senhor nos chamou à vida, à eternidade, nós fomos feitos para adorar o Senhor, para que a nossa vida servisse de glorificação ao teu nome, de eterna adoração ao teu nome, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pela nossa vida de uma forma geral. E obrigado, Pai, por esse dia que nós nos reunimos para celebrar o teu nome. Louvado seja o Senhor por tanta glória, por tanta bênção, por tanto amor derramado em nossas vidas. Obrigado por tudo, obrigado pelo seu amor, obrigado por sua fidelidade. Dá-nos a tua direção a cada dia, Pai, e fala-nos nesta manhã. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que está chegando, obrigado por estar com a gente. Eu peço que você compartilhe no seu Facebook essa transmissão, que você envie o link dessa transmissão para a família pelo WhatsApp, para seus familiares, para seus amigos, para que possamos chegar a mais lares através dessa celebração.
Senhor disse que quando Ele fosse o Pai, Jesus disse que quando Ele fosse o Pai, nos enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ensinaria todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus tem nos permitido crescer, aprender, caminharmos e colocarmos a nossa vida no altar dele a cada dia. Cantemos, Espírito de Deus, viemos aqui, vimos te adorar. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Nós confiamos nisso, que o Senhor tem liberdade para fazer o que Ele quer em nossas vidas, no meio de nós, no meio da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, e nós simplesmente o obedecemos, porque Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Vamos meditar na Palavra de Deus nesse momento. Nós vamos continuar estudando primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, que diz assim: Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acácia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês os receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã que a gente se reúne para celebrar Teu nome, para Te adorar, Te buscar e fazer a Tua vontade e fazer aquilo que é devido em nosso meio. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, nossas famílias, nossos lares, e obrigado porque em nenhum momento o Senhor está longe de nós. Queremos Te agradecer nesta manhã, porque a Tua palavra está viva no meio de nós. Queremos Te agradecer porque a Tua palavra se revela a nós a cada dia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós estamos estudando é uma das cartas de Paulo, segundo dizem alguns estudiosos, comentaristas,
É a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja. É a primeira vez que Paulo escreve pastoralmente para uma comunidade de fé que ele mesmo havia ajudado a fundar, a implantar e a começar. E o apóstolo Paulo está chegando à Macedônia depois de momentos de muitas dificuldades, de perseguições, de lutas e dores e marcas físicas por conta da perseguição, das dificuldades que ele enfrentou para proclamar a fé, para falar o nome de Jesus e anunciar que o nome de Jesus salva, que o Senhor Jesus é o Salvador. Esse versículo 5, o apóstolo Paulo começa dizendo: vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Na semana passada nós falamos que o proceder daqueles irmãos demonstravam fé, amor e esperança. E, desculpa, essa carta de Paulo, ela mostra em muitas vezes o vocabulário da tribulação. O apóstolo Paulo viveu uma vida missionária, o apóstolo Paulo, para a execução do chamado de Deus, o chamado às nações, digamos assim, Paulo enfrentou tribulações do início ao fim. Paulo, se não bastasse ter sofrido apedrejamentos, xingamentos, humilhações, chicoteamentos, sofreu um naufrágio e no final passou o resto de suas vidas numa prisão e teve a sua cabeça arrancada. Uma vida que experimentou a tribulação, e é a tribulação que espera aqueles que se comprometem a fazer o projeto de Deus. Não é natural que nós consigamos fazer a vontade de Deus sem tribulação. Porque para que avancemos como o reino de Deus, nós avançamos sobre o reino das trevas. E há um conflito entre o reino de luz, a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja que a gente faça, a obediência a Deus. Haverá um conflito constante com tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, tudo aquilo que é contra o projeto de Deus, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês sabem como eu, Silvano, como Timóteo, procedemos diante de vocês. As pessoas olhavam para Paulo, elas eram como recém-nascidas na fé. E a gente olha para as crianças, elas têm um processo de imitação dos pais, dos seus criadores, dos seus cuidadores, e elas repetem. A psicologia diz que até os 7 anos, algumas pesquisas apontam, que a criança é como uma esponja, ela aprende tudo, ela absorve tudo que lhe é ensinado. E aí, os tessalonicenses estão olhando para o testemunho, para o procedimento de Paulo, de Silvano, de Timóteo, e Paulo diz: olha, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Eles viam que Paulo, Silvano tinham marcas da luta física com os inimigos da proclamação do Evangelho. E mesmo ao verem as marcas na carne, os vergões, as cicatrizes que o apóstolo Paulo trazia em seu próprio corpo, eles mesmo assim não deixaram de imitar a Paulo, de olhar para Paulo e assim olhar para o Senhor. Conta-se uma história que um menino no interiorzão do país chegou a uma igreja. E ao chegar a uma igreja, a primeira vez que ele entra, perguntam para ele, ou recebem, ou recepcionam com muito amor e carinho, perguntam para ele: como você conheceu Jesus? Como você experimentou a sua fé? E o menino disse: eu li o 5º evangelho. E aquelas pessoas ficaram pensando: 5º evangelho? Mas na Bíblia só tem 4 evangelhos? Não, de onde esse garoto, esse rapaz tirou esse 5º evangelho? E ele então disse: o 5º evangelho é a minha mãe. Ele leu a fé, leu Jesus na mãe.
Poderia ser no pai, poderia ser num irmão, poderia ser num vizinho, poderia ser num colega de trabalho, poderia ser num amigo qualquer. Mas Jesus estava impresso, estampado naquela pessoa, naquela vida. Paulo nos mostra que nossas vidas precisam ser dignas de imitação. Não que sejamos modelo de santidade, de moralismo, de legalismo, de santarrice, mas exemplo no modelo da humildade, do serviço, da servidão. Jesus deixou exemplos para os seus discípulos e no último jantar, no jantar de despedida com os seus discípulos, ele não ensina os discípulos a serem vitoriosos, elitistas, hierárquicos, cheios de si, empavonados, mas ele pega uma bacia e uma toalha e lava os pés dos discípulos. Ele deixa este exemplo de lavar os pés como modelo de humildade. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos ser um modelo para que as pessoas olhem para nós, não para orgulho nosso, mas para a glória de Deus, e possam, no momento em que elas não conhecem a palavra de Deus, não sabem como proceder, que elas possam olhar para a gente e ver que estamos fazendo o certo, que estamos nos posicionando. Nós temos vivido dias difíceis, né, no país, dado a pandemia, dado aos problemas sociais, econômicos e dado também aos problemas político-partidários, nos quais muitos grupos religiosos têm pressa para se posicionarem e muitas vezes se posicionarem ao lado de um moralismo, de uma falsa religiosidade, de uma falsa espiritualidade e ao lado de pessoas que usam o nome de Deus em vão. Deus é usado para eleger pessoas, eleger más opções, maus candidatos. Então, imite quem imita a Cristo. Imite quem verdadeiramente, não só de lábios, segue e serve a Cristo. Versículo 7, o apóstolo Paulo continua dizendo: é assim tornaram-se modelo para todos os cristãos que estão na Macedônia e na Acaia. Eram territórios vizinhos, onde o bom testemunho, locais onde a boa vivência do Evangelho tornava-se modelo para os outros. Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha tecnologia, não tinha meio de comunicação. E a maior caixa de som, o maior microfone era uma vida ao modelo de Jesus, uma vida ao modelo de Cristo. E aí o versículo 8 diz: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Versículo 8 ainda. Essa fala de Paulo nos faz pensar quantas pessoas nós temos trazido para Jesus. Nós somos muitas vezes levados a desenvolver uma fé muito particular, uma fé individual, uma fé muito íntima, intimista. Ou seja, eu desenvolvo a minha fé dentro da minha casa, com a minha família, e essa fé não deve alcançar necessariamente os meus vizinhos. Eu sempre morei em casa até os meus 18 anos e tinha uma noção de vizinhança. Dos meus 18 anos em diante, eu morei sempre em apartamento. E tive uma outra noção de vizinhança. E percebo hoje na pele o quanto é difícil testemunhar de Jesus para a vizinhança. Numa sociedade, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, na qual da porta para dentro das suas casas as pessoas fazem ali o seu refúgio, o seu oásis, o seu lugar de privacidade, de respeito e de até de esconderijo dos problemas, das dificuldades que tem porta afora. Como chegar com a palavra de Deus dentro das portas dos apartamentos? Dos meus muitos vizinhos no condomínio onde eu moro. Como nós podemos fazer com que
assim como foi com os Tessalonicenses, fazer o evangelho chegar à Macedônia e à Caia, aos bairros vizinhos, aos meus, não preciso pensar nos bairros vizinhos, mas nos meus vizinhos. Uma frase interessante que eu ouvi, que as pessoas podem recusar nossas palavras, mas elas não podem recusar nossas orações. Podem não querer ouvir da nossa fé por conta dos escândalos que vêm na televisão, por conta dos maus testemunhos que são dados, mas essas pessoas não têm como não serem alvos das nossas orações. Porque eu posso orar pelo meu vizinho de cima, de baixo, da frente, dos fundos, da direita, da esquerda. Ele não tem como impedir o poder e o resultado da oração na vida dele. E pedir que eu ore ao Senhor, que eu peça ao Espírito Santo que me dê oportunidades de falar do amor de Jesus, que me dê oportunidade de falar da fé. E o versículo 9 diz: pois eles mesmos relatam ao povo de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. A nossa sociedade tem muitos ídolos. Tem um autor que fala que o ídolo não precisa ser de metal, mas ele pode ser mental. O ídolo não precisa ser tocável, uma pessoa, mas o ídolo pode ser mental, um pensamento, uma forma de ver o mundo, uma realidade que eu crio para mim, um mundo de faz de conta, um mundo de fantasia que eu crio para mim, para me autorizar nos meus erros, na minha condição de vida em desacordo com Deus, na minha condição de vida que fere as pessoas que moram comigo, a minha família, os meus amigos. E o apóstolo Paulo diz: olha, as pessoas estão vendo como vocês me receberam a mim, a Silvano, como vocês se voltaram para Deus, como vocês abriram a mão dos ídolos e como vocês estão servindo ao Deus verdadeiro. As pessoas podem não dizer, mas elas percebem as nossas mudanças. As pessoas podem não confessar, não quererem dar ibope, digamos assim, não quererem dar crédito às mudanças que Deus tem feito em nossas vidas, não desejam ou não queiram de livre e espontânea vontade perceber aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, mas as mudanças estão sendo realizadas por Jesus. E as pessoas estavam vendo a transformação que o Evangelho estava realizando na vida daqueles homens e daquelas mulheres. Que Deus nos permita a viver mudanças em nós. Que Deus nos permita, assim como os Tessalonicenses, nos voltarmos para Deus, deixarmos nossos ídolos e servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Amém. Vamos então, nesse momento, preparar os nossos corações para o nosso momento de oração e ler o texto que está aqui, versículo 28 do Salmo 18, que diz assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Que seja a nossa oração, que o Senhor, para nos fazer assim como fez com os Tessalonicenses, transformar nossa vida, nossa família e nos fazermos voltar a Ele, nos fazer voltar a uma mudança de vida e a servir a Deus de todo o nosso coração, que possamos então pedir que o Senhor mantenha acesa a nossa lâmpada, que o Senhor permita transformar em luz as nossas trevas das nossas almas. Esta canção foi escrita aqui no Brasil por irmãos brasileiros depois de um tempo de reflexão sobre o compromisso dos cristãos na nossa pátria brasileira. E ela faz uma pergunta difícil para nós: o que nós estamos fazendo se somos cristãos? Estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me total perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir. Não sou a alma do mal,
podemos, pela sua misericórdia, nos fazer esta pergunta, Pai. E Deus, não nos ache indiferentes a essas perguntas, perguntas que nos convidam a uma mudança de vida, a uma transformação, a um recomeço. Pai querido, Pai amado, obrigado porque o Senhor nos usa através do Teu Espírito para ser transformados a cada dia, para sermos modificados pelo Senhor em todo o tempo. A Ti, Deus, seja toda a honra e toda a glória. Nos ajuda, Senhor, por favor, a ser cristãos coerentes, cristãos comprometidos com a palavra, cristãos convertidos diariamente, cristãos que se voltem à direção do Espírito Santo diariamente. Ó Pai, nesta manhã nós pedimos pelos enfermos, pelas mais de 150 mil famílias enlutadas pelo coronavírus. Ó Deus, em especial em nossa cidade, pelas muitas famílias atingidas por balas perdidas ou pela violência de uma forma geral. Nessa semana que tantas notícias desta forma ouvimos, tem misericórdia, meu Pai, tem compaixão. Pedimos a Deus, em especial pelos enfermos da nossa redondeza, do nosso círculo. Nós lembramos e pedimos pela vida do pastor Novaes, pastor da Igreja Batista Barão do Taquara, que precisou ser internado na sexta-feira, na sua luta contra o Covid. Tem misericórdia dele, da sua recuperação. De igual forma, sua esposa Jussara, que está em casa se recuperando da mesma enfermidade. Seja com eles, com a família que está lutando, apoiando. Seja Deus com a diretoria e os líderes da igreja, para que apoiem a igreja e os irmãos nesse tempo de dificuldade. Pai Santo, nós pedimos por todos os motivos de oração que estão sendo colocados aqui nesses comentários dessa transmissão, sejam pedidos, sejam agradecimentos. Recebe, ó Deus, por favor, no Teu trono de graça, cada oração, Pai, que está sendo escrita nesta hora. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Deus, a estar com o coração na Tua presença, convictos da Tua vontade, convictos de Te obedecer em todo o tempo. A Ti, Senhor, seja a glória e o louvor para todo sempre. A Ti, Senhor, seja a Tua vontade em todo o tempo. Nós pedimos, ó Deus, por este domingo que está se iniciando, por essa semana que está se iniciando, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ajude a fazer a Tua vontade. Pedimos, Senhor, pelo nosso bairro, o bairro de Jacarepaguá. Pedimos pelos nossos vizinhos que falamos agora, sejam os vizinhos da nossa casa, os vizinhos da nossa igreja. Ó Deus, abençoe todas as famílias que estão celebrando conosco nesta hora. Guarda cada família em Tua presença, para que possamos Te obedecer e fazer a Tua vontade cada dia. Nos ajuda, Deus, a sermos coerentes. E a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer você que celebrou com a gente. Seja bem-vindo em nosso meio, que o Senhor abençoe você a cada dia. Nós queremos lembrar a você que todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 10h20, nossas celebrações são online, pelo Facebook, e exclusivamente online, por esse tempo. E às 18 horas do domingo, nossa celebração é presencial e online. Presencial para aqueles que não estão impossibilitados de participar, e online para os idosos, crianças até 12 anos, pessoas que estão em tratamentos médicos, baixa imunidade, pessoas que estão resfriadas, enfermas de alguma maneira, para que elas se guardem e se resguardem nas suas casas, no seio da sua família, do seu lar. Nós queremos também reforçar a você que amanhã, hoje, às 18 horas, nós vamos celebrar mais um batismo, fechando esse mês de outubro com os batismos dos irmãos que estão se preparando desde fevereiro para se batizarem. E hoje teremos mais um irmão, o último irmão desse grupo que vai se batizar. Então aguardo vocês, cheguem com antecedência esse programa para chegar cedo em nossa celebração, para que você possa seguir os protocolos, higienizar suas mãos, entrar, passar pelo tapete e chegar então com calma à nossa celebração. Eu aguardo então você, logo mais às 18 horas, seja online, seja presencial. E
Na quinta-feira que vem, nós vamos encerrar a nossa semana, o nosso mês de reflexão desse tema, espiritualidade e reforma. No dia 31, na sexta-feira, será comemorado o aniversário número 503 da Reforma Protestante, acontecida na Alemanha por Martinho Lutero. E nós receberemos então um pastor muito querido que vai refletir com a gente esse tema. Sendo assim, aguardo você logo mais 18 horas, seja presencial ou online, e também daqui a pouco às 18 horas e na quinta-feira às 19 horas. Como temos falado nas nossas celebrações, se você conhece alguém que esteja passando por alguma dificuldade com medicamentos, alimentos ou dificuldade de outra ordem, faça contato comigo para que possamos ser Igreja de Jesus para essa família. Um abraço. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só teu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. E agora que a graça tão maravilhosa, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor tão grande, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto, as alegrias e o inconformismo que vem do teu Santo Espírito, e seja sobre nós, sobre a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Um domingo de paz e abençoado para você e sua família.